Amém. Os irmãos, pode se assentar. Amém? Irmãos, vamos dar continuidade aos nossos estudos voltados para as igrejas da Ásia. Hoje nós vamos entrar e falar da igreja em Sardes. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3. Carta à igreja em Sardes. Do versículo 1 ao versículo 6. Primeira Igreja Batista em Sardes. Amém? Então vamos ler. Vamos ler os versículos. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença de meu Deus. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu, guarde-o e arrependa-se. Se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo, vestidas de branco, pois são dignas. O vencedor será assim, vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Deus, diante do meu Pai e dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos falar juntos o versículo 6? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de estar aqui na tua presença, Deus. Obrigado, Senhor, pela vida dos irmãos aqui nesta manhã. Deus, logo à noite teremos o nosso culto, teremos a nossa confraternização, ó Pai, com todos os irmãos da igreja, os nossos irmãos das casas de paz que vierem. Pai, obrigado, Senhor, por nós chegarmos às 7 lições. E agora vamos continuar, Senhor, a falar desse amor nessas casas, ó Deus. Que cheguem, Senhor, as próximas 7 lições, ó Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão. Esta oração que nós oramos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, igreja em Sardes. Vamos saber, entender aqui o contexto na qual essa igreja, como era essa cidade. Sardes era uma cidade muito antiga, em seus tempos áureos. Os cidadãos de Sardes se orgulhavam do fato de a cidade ser uma verdadeira fortaleza. Na verdade, por muito tempo, Sardes foi uma cidade praticamente inconquistável, fortificada naturalmente por formações montanhosas. Sardes era uma cidade idólatra. Em Sardes, a religião romana era propagada, difundida, e a cidade era um centro de culto a uma deusa chamada Ártemis, que é a deusa grega da caça, da lua, do parto e dos inimigos selvagens. Então, esta era a cidade de Sardes, uma cidade idólatra, uma cidade onde a religião romana estava se propagando, aos poucos, e também tinha uma adoração a essa deusa chamada Ártemis. Então vamos ler, irmãos, o primeiro versículo, e eu vou pedir que o irmão Rogério leia Apocalipse, capítulo 2, versículo 1. O irmão Bruno vai ler Apocalipse, capítulo 2, versículo 8. A irmã Marilda vai ler Apocalipse, capítulo 2, versículo 12. A irmã Maura vai ler Apocalipse, capítulo 3, versículo 1. E a irmã Ivone, Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. Amém?
Vamos ler aqui, vou ler aqui o versículo 1 da carta, dessa carta, Apocalipse 3:1. Eu vou trocar, irmã Maura, a senhora vai ler Apocalipse 3:14. Quem for ler Apocalipse 3:1 vai ler Apocalipse 3:14. Amém? Ao anjo da igreja em Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Irmão Rogério, pode ler Apocalipse 2:1. Isso, agora Apocalipse 2:8. Apocalipse 2:12. Apocalipse 2:18. Pode ler, irmã Ivone. Pode ler o 18? Então lê. Apocalipse 3:7. Irmã Maura, lê Apocalipse, por favor, 3:14. Amém. Irmãos, esses versículos que nós lemos, né? Cada irmão leu o primeiro versículo da carta, né? Primeira carta em Éfeso, segunda carta em Esmirna, a terceira carta em Pérgamo, a quarta carta em Tiatira. Eu li a carta em Sardes, né? Uma irmã leu a carta em Filadélfia e a irmã leu a carta à igreja em Laodiceia. Todos os primeiros versículos, né, o Senhor Jesus se apresenta, né, falando uma característica sua, né? Olha para você ver a primeira carta que nós estudamos, Apocalipse 2:1. Essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas que andam no meio dos 7 candelabros de ouro. Tem o Senhor se apresentando, né, para cada igreja, dando o quê? Autoridade, né, que a igreja pudesse confiar quem que escreveu, quem que direcionou essa carta através do anjo para João pudesse revelar para a igreja. Então vamos entrar aqui nessa carta em Sardes. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e 7 estrelas. Conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Irmãos, a primeira coisa que nós podemos destacar aqui neste versículo, que fala sobre esses 7 Espíritos, né? Nós estudamos bem um tempo atrás, já no início das cartas, que esses 7 Espíritos, 7 é o símbolo de perfeição, né? É o símbolo de plenitude, né? O símbolo de conhecimento divino. E é o Espírito Santo, né? O 7 representa o Espírito Santo nas igrejas, nas 7 igrejas da Ásia, né? Que o Espírito Santo, como nós sabemos, ele é onipresente, né? Possui os mesmos atributos de Deus e do nosso Senhor Jesus. Então, o 7 Espírito está dando uma ênfase à plenitude, né? Da perfeição do Espírito Santo. Porque todas as vezes que nós terminamos de estudar uma carta, né, todas as cartas, lá no final vai dizer, né, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então não é qualquer pessoa, né, que vai entender o livro de Apocalipse.
né, as cartas à igreja da Ásia. Por isso, irmãos, que existem muitas pessoas que têm medo do livro de Apocalipse. Até então, nós estamos estudando aqui, né, nós estamos chegando aqui ao 3º capítulo, e nós não vimos nada demais aqui, né? Até agora não tem nada que vai fazer que nós chegarmos em casa e ficarmos com medo e não dormir, né? Bem diferente dos filmes que é passado hoje na televisão de Apocalipse, né? Que traz medo, traz pavor, é a terra engolindo, né? Então, a Bíblia, né, o livro de Apocalipse é para os crentes entender da segunda e última vinda de Jesus. Mas o Senhor Jesus, ele faz esse alerta às igrejas. E aqui também fala das 7 estrelas. Nós também já vimos, né, sobre essas 7 estrelas, lá em Apocalipse 1:20, né, que dá a explicação sobre o significado, 7 estrelas, 7 candelabros e 7 espíritos. Olha o que diz: quando ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das igrejas, das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Nós lemos aqui um dos versículos, né, que o irmão Rogério leu aqui, ó, Apocalipse 2:1, fala que o Senhor Jesus, ele anda entre os 7 candelabros, né? Jesus anda nas igrejas, entre as 7 igrejas. Então, o significado dessas 7 estrelas aqui no versículo 1 significa a liderança, os anjos da igreja, né? Os líderes das igrejas, que o Senhor Jesus está aqui falando. Ó, essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as obras que vocês realizam. Então o Senhor Jesus, ele conhece a obra da igreja, ele sabe o caminho, né, que as igrejas têm percorrido. A igreja de Sardes, ela tinha uma boa reputação lá fora, né, para os homens, mas uma péssima reputação diante de Deus. Era uma igreja que vivia de aparências, é uma igreja onde as pessoas lá fora visualizavam que tinha uma espiritualidade muito forte. As pessoas lá fora viam na igreja, mas Deus não tinha isso com ele, né? Para Deus enxergava naquela igreja de Sardes uma apatia espiritual. Era uma igreja que vivia de aparências, que tinha uma condição limitada diante de Deus. Era uma igreja falsa. Irmãos, Apocalipse 1:20, nós falamos aqui, dá a explicação sobre essas 7 estrelas, né? A igreja de Sardes, meus irmãos, ela havia falhado como candelabro, né? Nós vemos aqui, lá no Apocalipse 2:1, né, que o Senhor Jesus, ele anda entre os 7 candelabros, né? Entre as 7 igrejas. Candelabro nós sabemos que significa igreja. E esta igreja de Sardes, ela havia falhado em ser o candeeiro, o candelabro, né, espiritual. Ela não estava brilhando no mundo, né? Sardes era uma igreja que não incomodava o mundo. Irmãos, isso é muito sério, a igreja que não incomoda o mundo, né? Uma igreja que não faz diferença nenhuma lá fora. Era a igreja de Sardes, né? As pessoas talvez, igual fala aqui, eles viam a igreja talvez fervorosa, mas ela tinha de Deus algo que vinha contra o Senhor. Ela é uma igreja apática, uma igreja, né, como nós falamos anteriormente, que não tinha reputação, né, diante de Deus. Essa igreja de Sardes, ao invés de influenciar a cultura da sua época, ela que era influenciada pela cultura, né, mundana. Então o mundo entrava dentro daquela igreja, né, e ela não fazia nada. Pelo contrário, ela era falha diante do Senhor. Amém? Versículo 2. Fique vigiando e fortaleça
o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Irmãos, a Bíblia na versão linguagem de hoje, né? Do mesmo jeito que a irmã Marilda falou outro dia aqui que faz, eu também faço muito. Eu pego um versículo da versão que eu utilizo hoje. Hoje eu estou utilizando essa mesma versão que a irmã Marilda tem, NAA, Nova Almeida Atualizada. Ela é uma versão fácil de entendimento. Mas quando você coloca ela do lado da linguagem de hoje, você entende melhor o versículo. Olha o que diz o versículo 2 na linguagem de hoje. Né? Primeiro, nessa versão nossa, fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Na versão linguagem de hoje fala, acordem e fortaleçam aquilo que ainda está vivo, antes que morra completamente. Então, Jesus está falando para a igreja, acorda, a igreja estava dormindo, se fortaleça em mim. Por quê? Porque ainda existem pessoas vivas dentro dessa igreja, porque senão a igreja vai morrer completamente. Então o Senhor está falando para a igreja vigiar, né? E Cristo, meus irmãos, Ele não tinha achado íntegras obras naquela igreja de Sardes, na presença de Deus, né? Eu até grifei aqui, exteriormente a igreja de Sardes contava com todos os costumes e tradições religiosas, mas o seu culto era vazio. O culto não incomodava ninguém. A pessoa entrava vazia e saía vazia. Outro dia não, tem uns 2 anos, uma pessoa falou comigo que estava procurando uma igreja que ela pudesse entrar nessa igreja e sair cheia, que não saísse vazia, né? Significa que no lugar que essa pessoa estava indo, o culto era vazio. Era um culto onde não sentia a presença de Deus, uma adoração superficial, uma adoração que não tinha comprometimento com o Senhor, não era uma igreja verdadeira. Irmãos, olha o que diz Romanos 3, 23, né? É um versículo muito conhecido, né? Porque todos pecaram, estão da glória de Deus. Essa igreja em Sardes estavam separados, né? A palavra destituídos, nós conhecemos, né? Sabemos que é separados da glória de Deus. E isso é muito sério. Vamos ler aqui nessa versão aqui. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, da glória de Deus. Irmãos, as obras de alguns homens daquela igreja de Sardes, elas não foram completamente perfeitas diante de Deus. Mas, no julgamento da igreja, né, quando o Senhor Jesus voltar para buscar a igreja, né, olha o que diz lá em Apocalipse 20, versículo 15. É um alerta para as igrejas, é um alerta para a igreja de Sardes. Apocalipse capítulo 20, versículo 15. E se alguém não for achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Serão julgados as obras, né? Serão julgados de acordo com as suas obras. Então, em todas as cartas que o Senhor Jesus escreveu aqui, principalmente às igrejas da Ásia, na qual nós estamos estudando, o Senhor Jesus, Ele dá uma oportunidade de conserto. Ele dá uma oportunidade para mudança de comportamento, uma mudança de vida. Mas se a igreja permanecer no erro, vai entrar aqui, como diz aqui o versículo 20, né? Capítulo 20, versículo 15. Não somente, irmãos, as igrejas que não se consertaram, né, e não vivam, mas as pessoas que não entregaram a sua vida para Jesus, né? Como diz aqui, o nome não vai ser achado no livro da vida. Quantos aqui, irmãos, quando entregou a vida para Jesus, porque cada um teve uma experiência, né? Eu, quando faço uma oração, quando a pessoa se arrepende,
eu falo assim, Senhor, escreve o nome da fulano de tal, do irmão tal, no livro da vida. Quantos aqui na sua conversão teve essa expressão? Um pastor, um líder, foi assim? Os irmãos? Porque às vezes... Hã? Tem muito tempo, né, irmã Ivone? A irmã Ivone, eu sei que fala um louvor. Como é que é? Derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Mas converteu com esse corinho. Eu lembro quando ela falou aqui. Então, cada um tem uma experiência, né, de conversão. Então, o nome é escrito no livro da vida. Né? Nós vamos ver depois se há uma promessa que esse nome não será tirado do livro da vida quando ele é escrito. Muito fria? Não sei se foi o Bruno que postou esse vídeo no Facebook, no Instagram. Era um batismo. Enquanto o pastor estava falando, a ovelha estava aqui aguardando um momento. Ele estava falando a importância do batismo, e, né, dando aquela pregação ali antes. Aí na hora que ele estava falando, a própria menina já virou, automaticamente já veio. Aí ele olhou assim, falou, essa aí está com vontade de ser batizada mesmo. Ela sozinha já fez o movimento, voltou, e depois ele realizou o batismo. Irmãos, ela morreu para o mundo 2 vezes ali. Apocalipse 3:3, versículo 3. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu. Guarde-o e arrependa-se. Se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Irmãos, esse versículo aqui é muito interessante, porque o Senhor Jesus está fazendo o quê? Está trazendo aqui uma advertência que ele virá de modo inesperado. E nós temos versículo, né, nos evangelhos que fala sobre essa vinda inesperada do Senhor. Lê para nós, irmã Marilda, Mateus capítulo 24, versículo 36. E o irmão Rogério, Mateus 25, 13. Mateus 24, 36. E irmão Rogério, 25, 13. Pode ler. Mateus capítulo 24, 36. A advertência de Cristo que ele virá de modo inesperado como um ladrão. Reforça essa ênfase no Evangelho de Mateus capítulo 24, no versículo 36. Irmãos, é interessante que quando Jesus estava lá na igreja de Atos, né, se despedindo dos discípulos, e Jesus fala para eles aguardarem a promessa, né, lá em Jerusalém. E eles perguntam, né, Senhor, quando será, né? Quando vai acontecer, né? Eles perguntam. E Jesus falou muito claro com eles, exatamente isso aqui que está no livro de Mateus. Não compete a mim, né, ao Pai, aquilo que está reservado ao Pai, né? Não compete a mim aquilo que está reservado ao Pai. Então, é só o Senhor. E nós podemos observar que quando Jesus estava diante dos discípulos e também da multidão, né, diante dos 70, né, Jesus ele fala, né, com o jovem mancebo. Quando o jovem fala com ele, bom mestre. E Jesus fala, bom somente Deus, somente um, né? Então Jesus ele respeitava a hierarquia, né? Mas existia uma harmonia, né? Existe um termo que chama Trindade, que é as 3 pessoas, né, da divindade, Deus, Pai, Jesus, Filho e Espírito Santo. E a triunidade, que é a harmonia existente entre os 3. Então, Jesus ele respeitava o Pai, assim como ele era Deus. Versículo 12. Aliás, versículo 13. Então há essa advertência. Olha o que diz Bruno, pode ler, Apocalipse 16, 15. Tudo dentro do mesmo assunto. Apocalipse 16, 15.
Isso, então, irmãos, o Senhor Jesus, ele virá como ladrão, né? Não que ele vai roubar, né? Não avisa, né? Quando ele chega, às vezes a pessoa está viajando, né? Aí a pessoa já observa a rotina, né? Às vezes a pessoa vê, né, quando um idoso entra no banco para sacar a aposentadoria. A minha mãe caiu num golpe. Eu estava onde, hein, nessa época? Eu estava trabalhando nessa empresa que eu acidentei. Há 7 anos atrás, 6 anos atrás, ela caiu num golpe. E passou na televisão essa quadrilha que observa os idosos entrando dentro do banco, e quando sai, tem um lá dentro, vê, entrando, observa, vê que sacou, e automaticamente passa na frente da idosa, a pessoa deixa cair uma chave, alguma coisa, aí a idosa vem, pega, caiu aqui, ó, aí pega e entrega. Nossa, muito obrigado. Nossa, não sei, aí a pessoa começa a falar, eu vou te dar um prêmio, vem cá comigo, vamos aqui na loja da minha tia, da minha mãe, sei lá o que eles falam, né? Vem cá comigo, aí entra. Aí chega lá, deixa a bolsa aqui, escolhe. Não é que ela deixa a bolsa, alguém segura, aí já leva tudo. Ela caiu nesse golpe, levou minha mãe uns R$ 4.000. Porque ela tinha sacado a aposentadoria de um tio meu que estava em casa. E os cartões, né? Todos os cartões que ela estava, dele, dela. Eu falei assim, meu Deus, minha mãe estava uma tristeza, fez boletim de ocorrência. Aí a gente, né, consolou, né? Aí eu falei, mãe, eu vou te dar um dinheiro para ajudar. Aí dei para ela um dinheiro. Depois eu disse, não, mãe, toma esse dinheiro aqui, ó, é seu. Pode ficar. Porque aí acabou que meu tio faleceu um tempo depois, uns meses depois. Aí os irmãos nem ficou sabendo que teve um tio meu lá em casa em tratamento. Aí o que aconteceu? Ficou trancado 3 meses, 2 meses de aposentadoria dele. Não pôde nem pegar. Porque perdeu o cartão na época e ele não estava nem conversando mais, não podia sair com ele. Então, teve um trabalho. Então, o ladrão, ele observa, né, as pessoas. E o Senhor Jesus vai vir repentinamente, né? Quando você... Irmãos, vamos ler o versículo 4. Apocalipse 3, 4. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. Irmãos, aqueles que não se contaminaram são aqueles que permaneceram fiéis ao Senhor Jesus, né? Diferente de alguns, né, da igreja de Sardes, que, como fala aqui, eles não conseguiram vencer o pecado, né? Eles demonstraram, né, fraqueza, apatia espiritual. Apocalipse 19, versículo 8, o Senhor Jesus, ele faz uma promessa e ele fala, né, mais uma vez, dessas vestes brancas, né, que serão as vestes na qual iremos usar. Apocalipse 19, versículo 8, diz assim, ó, e a ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Nós tivemos uma experiência outro dia aí de ir na loja de tecido, né? Nós fomos na loja de tecido para comprar esse pano aqui. E depois nós tivemos a experiência de ir nas lojas que vendem essas flores. A gente chega assim, a gente fica maravilhado, né? De tanta flor bonita, de tanta coisa linda, né? Dá vontade de comprar tudo. Aí eu olhei assim, fica aquela parede assim, toda verdinha. Aí eu achei que o negócio era barato, era caro. Cada quadrado, né, um quadrado assim, ó, é 80, 100 reais. Se você montar uma parede, fica quase R$ 1.000. Aí você vai nas lojas de pano, você vê aqueles panos, aqueles brilhos, né? E lendo este versículo aqui, né, a gente pode ver que o crente, o salvo em Cristo Jesus, ele vai vestir de linho finíssimo, né? Pensa aí na sua melhor roupa, né? Quando você compra uma roupa nova aí, você fica feliz, você está com aquela roupa, aí eu vou na igreja, vou usar aquele vestido, né? Hoje, depois que nós começamos a mexer com bazar aqui na igreja, eu tenho passado em vários bazares em frente, eu estou entrando, eu estou comprando roupa,
Eu já usei roupa de bazar aqui, ninguém percebeu, terno, e todo felizão. Irmãos, e nós vamos usar roupa fina, irmãos. Né? Fina lá no céu. Hoje tiver uma pessoa de rua aí, mas que entregou sua vida para Jesus, as roupas estão sujas na terra, mas vai ser fina lá no céu. Amém? E essa é a promessa, irmãos. E essa roupa branca significa atos de justiça. O apóstolo Paulo fala sobre esses atos de justiça. Quando ele fala lá em Gálatas 2:20, não vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Começa na vida do apóstolo Paulo o quê? Atos de justiça. Começa na vida do arrependido, né? Dos salvos. Atos de justiça. É quando há o operar de Deus através de nossas vidas, irmãos. Quando nós mudamos o comportamento, não vivo não mais eu, atos de justiça vivem em mim, que o apóstolo Paulo estava falando, né? É quando nós somos e deixamos ser instrumentos de Deus. Então, essas vestes brancas significa vida com Deus, sermos instrumentos, né? Sermos operadores de milagres. Amém? Apocalipse 3:5. Mais uma vez vai falar da roupa branca. Ao vencedor, o vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Olha o que diz este versículo. Irmãos, a primeira menção de riscar ou não o nome do livro da vida está lá em Êxodo capítulo 32. Moisés estava indignado com o povo, né? Para variar, o povo estava pecando, o povo estava idolatrando, né? E Moisés fala com o Senhor sobre o riscar ou não o nome daquelas pessoas do livro. Olha o que diz lá, Êxodo capítulo 32, irmãos. Êxodo capítulo 32, versículo 30 ao 33. Êxodo 32, do versículo 30 ao 33. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: vocês cometeram grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor, talvez, e possa fazer propiciação pelo pecado de vocês. Moisés era sacerdote, irmãos. Moisés era sacerdote. Nós somos sacerdotes. E ele estava subindo ao monte para interceder, né? Moisés, ele era o elo entre o povo e Deus, né? E ele fala: vou subir ao monte, talvez eu possa fazer propiciação pelo pecado de vocês. Ao versículo 31. Moisés voltou ao Senhor e disse: o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou, se não, peço que me risques do livro que escreveste. Olha aqui, atitude de Moisés. Então o Senhor disse a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Então, Jesus está trazendo aqui no livro de Apocalipse, né, no versículo 5, né, aquilo que Moisés já havia falado, né, sobre o ato de riscar. E ele fala também dessas vestes brancas. Olha o versículo 5, né, vamos ler aqui. O vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Então, as vestes brancas simbolizam, representam o reconhecimento do Senhor quanto ao caráter real e do serviço fiel do cristão. Amém? E, para finalizar, o versículo 6. Apocalipse 3, versículo 6. Vamos ficar todos de pé, irmão? Vamos ler juntos esse versículo? Apocalipse 3, 6.
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos mais uma vez. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Que Deus possa abençoar a igreja nesta manhã. Irmãos, nós encomendamos hoje salgados, compramos suco sem açúcar. Comprou também? Opa, o negócio vai estar bom. E tem refrigerante, né? E tem bolo também. Então vamos vir, né? Vamos ver se a gente traz a família, né? Trazer os amigos. Tem convidado alguns irmãos para vir, alguns amigos, né? Vamos orar pela vida da pastora de Selma e o irmão Custódio. Eles pegaram uma gripe muito forte, né? Fizeram o teste, Covid não foi Covid, mas uma gripe muito forte, né? Que está impedindo deles saírem, né? Domingo eu orei com eles no telefone, né? Vamos orar pela vida do irmão Leandro, irmão Alberto, irmã Geralda, né? A porta dela já está com a chave, irmãos. Nós compramos a chave, né? E foi colocada a chave lá na casa dela. Orar pela vida da filha dela. Hoje de manhã nós estávamos vindo para a igreja, ela estava lá embaixo, sentada, né? Vamos orar pela nossa escola bíblica. Orar pela vida da irmã Márcia, né? Ela já está melhor. Ela falou que vai estar no culto aqui hoje. E também a Kiara. A irmã Tatiana mandou uma mensagem no grupo, falando que vai trabalhar, né? Está trabalhando aos domingos de manhã. Mas à noite, ela falou que vai estar aqui hoje também. Vamos orar por todos. Amém? Algum irmão tem algum pedido de oração para fazer? Amém. Amém. Vamos orar também pela vida da irmã Antônia, né? Ela está aproveitando. Está lá pescando lá uns peixes. Até falei com ela que esse peixe lá estava meio estranho. Fez assim ainda, ó, irmão Gedo. Eu acho que tem selo. Vou até brincar com ela. Bem lembrado, irmão. Bem lembrado. É do Inmetro que fala, não? Do Vigilância Sanitária? Não? Selo azul. Vamos estar orando então, irmãos? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por mais esse dia na tua presença. Obrigado, Senhor, pela vida do irmão Rogério, vida do irmão Bruno, pela vida da irmã Marilda, a vida da irmã Ivone, da irmã Maura, pela minha vida, Senhor, pela igreja, pelos projetos, ó Pai. Já temos ali já alguns adolescentes inscritos na folha. Pai, que nós possamos alcançar nossos objetivos. Pai, obrigado, Senhor, pelo culto de hoje à noite. Pai, obrigado, Senhor, pelo crescimento da igreja, Senhor. Pai, colocamos o bairro, o Parque São João, nas tuas mãos. Pai, nós pedimos ao Pai que venha intervir nesses bailes que têm acontecido, que tem tirado o sono, a paz das pessoas aqui do bairro, Senhor. Não somente pelo barulho alto, mas pelas drogas, ó Pai. Deus, pela prostituição, ó Pai. Pai, cuida, Senhor, deste bairro. Muito obrigado, Senhor. Coloca a vida do irmão Jefferson nas tuas mãos e da Dani, dos meninos, ó Pai, que estão viajando. Guarda tanto na ida quanto na volta e na chegada ali, Deus. Muito obrigado, Deus. Esta oração que nós oramos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje eu passei... Tem uma mercearia em frente à quadrangular. Eu gosto de tomar um cafezinho lá de manhã. Aí estava lá o pessoal comentando do baile, né? E tinha uma menina sentada do outro lado da rua, mas virando assim, perdida, perdeu o celular, perdeu as amigas no baile, não sabe qual que é o bairro que estava e não sabe chegar em casa. Eu sei, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja. Que todos digam amém. Deus abençoe a igreja. Amém. Essa é a carta.